É sexta-feira. Você si cantaria que quer um emprego bom já e eu diria que a esta hora há liberdade de expressão para terminar o programa da manhã. Francisco Gomes, André Ferreira, bom dia. Bom dia, Maria João. Bom dia também a todos. Vocês hoje parecem tão bem comportados. Estamos-nos a preparar, que é para fazermos afinar o dente, não é? Afiar o dente. Exatamente. Começamos tranquilos porque o que vem por aí vai fazer com que façamos muitos amigos hoje, de certeza. É, trocar as voltas aos ouvintes. Exatamente. Então, bom trabalho. Obrigado, Maria João. Mais uma vez, bom dia, Maria João. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Vamos aqui começar o nosso programa com 2 pontos de condolências, por assim dizer. O primeiro, algo que aconteceu na última sexta-feira. O José Eduardo Santos, antigo presidente de Angola, aquela figura que é uma das figuras mais consensuais e inconsensuais ao mesmo tempo, aquela espécie de, para uns, herói, super-herói todo-poderoso, para outros o maior dos vilões, algo que é absolutamente extraordinário nesta personagem. Todos nós sabemos que a verdade é que a mensagem que passou para fora durante muitos anos foi tudo menos a de um super-herói. Aliás, grande parte das coisas que envolviam não faziam dele propriamente uma figura muito aconselhável, mas a verdade é que, infelizmente, é que veio a falecer na última sexta-feira. Dar aqui as condolências à família e aos amigos, até porque eu vi muita discussão sobre isso, se seria fazer ou não, mas normalmente o que nos faz diferente destas figuras que são assim muito pouco aconselháveis é que nós temos o lado humano maior que elas, ou seja, conseguimos olhar de forma diferente, e por isso mesmo dar aqui esta nota de condolências à família e aos amigos, se bem que em relação à família está ali a confusão está instalada, mas mesmo assim dar esta nota de pesar. E também aqui vamos fazer aqui algo que também na última sexta-feira o mundo ficou em choque com o assassinato do antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Peço perdão, será assim que se dirá o nome. O político foi assassinado a tiro enquanto foi assassinado a tiro enquanto fazia uma aparição pública. A situação comoveu o Japão, comoveu um pouco por todo o mundo, com uma união muito forte em volta do antigo primeiro-ministro japonês, que, ao que parece, era uma figura muito querida do Japão. Era uma figura muito querida no Japão, lamento. Eu não conhecia muito bem, não conhecia a obra desse senhor, uma vez que, vamos chocar, eu não sou perito em política japonesa e penso que o André também não. O que é um choque para os nossos ouvintes. Mas a verdade é que, infelizmente, veio a falecer. Também aqui para passar as condolências à família e aos amigos, e que tal, também não, ao Japão por este infeliz ato. Neste momento encontra-se em investigação o caso e esperemos que os responsáveis sejam encontrados e detidos. Sim, uma vez mais, bom dia ao Francisco, bom dia Maria João, bom dia também a todos os ouvintes, e faço minhas as palavras do Francisco, duas figuras incontornáveis nos anos da política que tiveram, mas como o Francisco disse muito bem, o nosso lado mais humano chega de cima, e nós obviamente que não deixamos passar estas situações, e não vamos aqui bater nas pessoas que já não estão cá, infelizmente, para se falar nelas, e portanto aqui também então as minhas notas de pesar para a família e amigos de José Eduardo dos Santos, e também para todos aqueles que apoiavam o ex-presidente, e também do primeiro-ministro do Japão, também para toda a família, amigos e também quem acompanhava e seguia
este senhor, que parecia ser também uma pessoa, pelo menos, certa no que diz respeito a alguma política, do que eu fui do pouco que ia acompanhando, parecia ser uma pessoa certa. Vamos passar então agora ao nosso segundo ponto prévio, uma notícia que chegou do Brasil e chocou um bocadinho, penso eu, que a maior parte do mundo, pelo menos espero que tenha chocado. Giovanni Quintela Bezerra, não sei se estou a dizer bem o nome, foi então detido esta segunda-feira, na passada segunda-feira, após ter sido apanhado pelos colegas a abusar de uma paciente num hospital no Rio de Janeiro, no Brasil. Este senhor era um anestesista de 32 anos e a paciente que estava grávida e sob efeito então de substâncias anestésicas, estava então prestes a fazer uma cesariana e então este ser com pernas, mãos e olhos pronto, tentou então fazer, e chegou a fazer mesmo algo mais com esta paciente. Esta não deverá ter sido a única vítima, mesmo porque a restante equipa de enfermagem já tinha acompanhado outras duas cirurgias naquele mesmo dia, que levantaram então as suspeitas em relação a este sujeito. Por isso é que a restante equipa trocou, deu-lhe uma volta à sala de parto e pôs então uma câmara de filmar num pronto, a fazer estas coisas. O anestesista já foi então expulso do hospital, já foi preso, e ao que parece já voltou para o hospital porque na prisão, ao que parece, não gostaram bem do que fizeram, do que este senhor fez. E aqui uma vez mais eu vou-me repetir exatamente o que já tenho vindo a dizer em certos casos deste género, é termos exatamente mais cuidado relativamente às pessoas que estão a trabalhar ao nosso lado. Não só, se calhar, termos só uma pessoa, termos duas, para também que este tipo de situações não ocorram mais vezes. Felizmente, este senhor já não vai fazer isto, pelo menos tão cedo, a mais ninguém. Porque exatamente os seus colegas deram conta, haja profissionais neste hospital do Rio de Janeiro, e agora espero que a Justiça tome as suas medidas, que as outras vítimas também se insurjam à frente e que este senhor saia com um grande castigo e com uma grande indemnização a sair do seu bolso para todas estas vítimas, porque é uma coisa que eu estou aqui a tentar medir as minhas palavras porque eu não posso dizer certas coisas neste tipo de horário, mas fica aqui então um bem feito para este senhor, não por ter sido preso, mas por ter sido preso e por ter também apanhado um bocadinho nas trombas, como se costuma dizer, peço desculpa a expressão, na prisão. Sim, faço minhas as palavras do André. Isto é um caso bastante grave. Aliás, é um caso que é um caso, uma sequência de casos no Brasil, é a questão da discussão sobre a violação, há algo que no Brasil chamam a cultura da violação, traduzindo para português de Portugal, cultura do estupro, como se costuma dizer no Brasil, enfim, como quiserem, a expressão também pode ser usada em português de Portugal. A verdade é que é uma discussão que se tem tido com muitos casos com bastante impacto na comunicação social vindo a ser revelados ao longo dos últimos tempos. Aliás, alguns deles que nós chegámos a trazer aqui, mas a verdade é que é uma discussão muito séria no Brasil, tem vindo a ser tida no Brasil de uma forma, eu iria dizer séria, mas entretanto Bolsonaro envolveu-se no assunto. Mas a verdade é que a discussão tem sido tida no Brasil. A resolução, mais uma vez, não me parece que chegue, que tenha propriamente o aspecto, mas esperemos que esse senhor seja condenado e castigado pelas autoridades pelo crime que cometeu. E em relação à equipa que fez isto, a questão é que não se consegue condenar ninguém sem provas, e foi esse o objetivo que conseguiram. Felizmente conseguiram as provas, esperemos que isto não seja condenado e as vítimas recuperem do trauma, acima de tudo, psicológico. E antes de passares para outra coisa, e que isto sirva de exemplo também para que outras pessoas, quando sintam que existe alguma coisa fora de normal noutro tipo de situações, possam fazer exatamente um bocadinho o mesmo, tentar apanhar provas para depois ser mais fácil de culpabilizar alguém deste género. Exatamente, é exatamente isso, e esperemos mesmo, se souberem, lá está a tal questão, denunciem, ou pelo menos tentem arranjar provas para denunciar.
E agora passando ao tema que nos trouxe aqui hoje, infelizmente tentámos arranjar, só que não há forma de fugir a isto, os incêndios que têm assolado Portugal, até porque estamos em época de incêndios, que é uma coisa absolutamente extraordinária para se dizer como é que é possível num país como Portugal haver uma época de incêndios, que é algo assim meio fantasioso, que ninguém acredita mesmo que isto poderia acontecer. Neste momento, encontram-se ainda no terreno, totalizando os incêndios em curso, em resolução e já em fase de conclusão, 2.436 operacionais, acompanhados por 748 meios terrestres e 12 aeronaves. O combate aos incêndios tem sido feito um pouco por todo o país e aqueles casos que ao longo da última semana mais preocuparam, grande parte deles já estão em resolução. No entanto, agora os casos que mais preocupam são aqueles que estão no norte do nosso país. Lógico que as temperaturas não ajudam, e agora passando aqui já um bocadinho mais para a minha opinião, que é lógico que as temperaturas não ajudam. Toda a gente sabe que quanto maior a temperatura, é um potencializador dos incêndios, mas em Portugal isso já não é desculpa. Porque quando se usa, uma coisa é poder ser uma causa e um potencializador, outra coisa é poder ser poder ser o responsável máximo, porque todos nós sabemos que em Portugal não é bem assim. Eu tenho 23 anos e desde que me lembro, isto é um problema em Portugal. Não foi só desde 2017 que drogam e este ano, pelo menos eu lembro, e acho que o André poderá acompanhar isto que eu digo, que é sempre uma discussão em Portugal há muitos anos a questão dos incêndios. Existem razões para isso, e a questão é a questão do eucalipto tal, que todos nós sabemos que é que tem bastante importância na questão dos incêndios, uma vez que o eucalipto é uma árvore que tem uma facilidade de arder muito grande. A questão da falta da limpeza das matas, sim, que grande parte das matas em Portugal são matas privadas, no entanto, existe uma certa instituição que tem a responsabilidade dessa fiscalização e que falha muitas vezes. E a verdade é que isto continua a acontecer sistematicamente em Portugal. E a culpa, não é como diria o outro, a culpa é do governo. Ou pelo menos não é só deste. É de todos os governos anteriores. E eu arriscaria dizer mais, neste momento não existe nenhum partido na Assembleia Portuguesa que esteja lá sentado que seja inocente deste caso. Todos eles são culpados, uns mais que outros. Até posso dizer que sim, mas todos eles são culpados. Temos de uma vez por todas, e Portugal tem de uma vez por todas, que perceber que a questão dos combates aos incêndios e a questão do combate ao incêndio não se faz só tendo bombeiros e tendo aviões e tendo estrutura para apagar fogos. Lógico que isso é importante, ninguém discute isso, mas também é importante uma coisa chamada a prevenção, que é um trabalho que se faz antes, que se prepara. Como o Ricardo Pereira já disse mais que uma vez, eu aqui sinto que Portugal é o único país em que uma coisa completamente repetitiva e chata em todos os outros países, que é as estações do ano, surpreende em Portugal. No verão há fogos, no inverno há inundações porque não se limpou a sarjeta, no verão há fogos porque não se limpou o mato. Todos os anos em Portugal é a mesma coisa, já começa a ser cansativo, está na altura de dizer um baixo e está na altura de se começar a trabalhar e trabalhar-se nesta prevenção. E esta prevenção faz através da limpeza de matas, através da instalação de corta-fogos e, acima de tudo, logicamente também através de punições sérias para incendiários, mas acima de tudo em relação a isso, em relação a um trabalho de prevenção, em relação a um trabalho de estruturação, porque este problema dos incêndios em Portugal é um problema estrutural e toda a gente sabe disso, só que toda a gente olha para o lado porque não convém muito discutir isto, porque discutir isto e tentar resolver os problemas estruturais é assumir que os amiguinhos que vestiram a mesma camisola e estiveram lá há anos foram completamente incompetentes nisso. E está na altura de Portugal perceber que isto não é um problema só do governo, é um problema de todos, é um problema de todos os partidos, que todos os partidos têm que resolver e deixar encerrar daquele eficaz Sporting de combate a incêndios e, de uma vez por todas, perceberem que tem que ser uma ação conjunta e uma ação que tirem contínuo, quer seja por este governo, quer seja por outros que venham a seguir, que, tendo em conta a oposição, vamos ter PS durante muitos anos. A verdade é essa, é que o combate a incêndios tem que ser feito de forma séria, de forma íntegra e, acima de tudo, deixarem-se de andar a discutir o que não interessa nesses incêndios, porque neste momento começa-se a discutir tudo aquilo que não interessa e aquilo que interessa, que é como é que vamos prevenir isto, como é que isto não pode voltar a acontecer, mais uma vez, fica parado e mais uma vez
a questão de que como é que nós vamos enfrentar isto, fica parado, andamos à procura de culpados, de menos culpados, quando na verdade neste momento os culpados é importante apanhá-los sim, mas se calhar é mais importante pensar na prevenção, porque já se viu que a discussão dos culpados não nos leva a hora nenhuma. Sim, faço minhas as palavras do Francisco. Isto é um problema que eu acho que desde o início que nós fazemos aqui também o programa Liberdade de Expressão, já trazemos todos os anos sempre este tema relativamente aos incêndios. Tivemos aí, por exemplo, se calhar o ano da pandemia, em que estivemos fechados em casa, e que eu vi também numa publicação em que nessa altura também não havia tantos incêndios, agora que está tudo na rua. Basta ver as notícias e vamos ver o número de fogos exagerado que existe aí espalhado, infelizmente, por Portugal, e aqui em Mangualde eu tive exatamente um bem perto aqui de mim, em Aveiro também houve exatamente aí perto da região da Gafanha e da Aveiro. Portanto é importante ver exatamente como o Francisco estava a dizer, a prevenção. E ter exatamente equipas e meios e maneiras de fazer exatamente esta prevenção muito antes de chegar esta época de calor. Nós quase que só falta o governo criar um spot publicitário a chamar a época incendiária, porque temos a época de verão, toda a gente gosta, a época de Natal também, depois temos a época dos fogos. E é uma coisa que já vem de há muitos anos, e parece que os portugueses, pelo menos os do governo e tudo o resto que tem matas privadas, é tudo burro, porque não sabe exatamente prevenir-se, e depois quando vê os incêndios deita tudo as mãos à cabeça e aí o que é que vamos fazer para o ano, e depois fazem planos para aquilo que vão fazer para o ano a seguir, e depois no ano a seguir não fazem exatamente nada. É exatamente isso que temos de começar a fazer, temos de começar a prevenir, mas depois no ano a seguir fazer exatamente isso que se planeou. O que acontece em Portugal todos os anos em junho, julho e agosto discute-se os incêndios. Em setembro ainda não, porque ainda estamos mais ou menos na época. Em outubro e novembro faço a planificação. Em dezembro não se mete porque está a chover. Janeiro está frio. Em fevereiro mete-se o carnaval. Depois entra a Páscoa, não se vai trabalhar nisto na Páscoa. Em abril, águas mil, está a chover, também não se pode trabalhar. Maio, as autoridades estão preocupadas com o campeonato. Estamos no verão outra vez. Pronto, é isto que acontece em Portugal. Mas é exatamente esse o exemplo daquilo que se faz e do que acontece todos os anos. E eu acho que nós somos tão multifacetados, acho que conseguimos fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E, portanto, vamos começar por planear, por ver e por agir exatamente antes de acontecer, para depois não termos estas infelicidades de termos inúmeros fogos espalhados por todo o lado, inúmeros feridos, depois pessoas que perdem bens. E depois acabamos por ter outra vez o Marcelo Rebelo de Sousa a ir aos sítios onde passaram os fogos, a abraçar-se às pessoas, e depois acaba por não acontecer nada. E é isto que tem de mudar, não é?